tudo bom? Vou falar sobre mulheres que dançam com os lobos. É uma leitura que eu estou fazendo por agora e, sinceramente, tem me surpreendido. É bem louco, viu? O livro é este aqui, da Clarissa Pinkola Estés. Não é fininho, eu ainda estou bem na metade, aliás, nem na metade do livro, mas eu indico uma leitura não só para mulher, viu? Eu tô sentindo que é muito para homem também. Rafa, tudo bom? Hoje, particularmente, eu parei num capítulo que ele falava muito da questão de amor e morte estarem juntos. Ela usa a mulher esqueleto para a história, para contar sobre isso. Então me veio muito essa necessidade de estar falando desse livro aqui. E eu acho que ele traz muitas... Ele abre nossos olhos para muitas questões aí que a gente vive no nosso dia a dia. E nessa parte que eu tô lendo, inclusive, de relacionamento. Na verdade, vem desde o início, né? Essa autora, ela usa a história do Barba Azul, que eu particularmente desconhecia, e para falar sobre a nossa psique, sobre nossas... como que a gente tem um lado, né? O nosso cérebro, nossa mente, nossa intuição. Mulheres que dançam com os lobos, ela vem muito com essa questão de descobrir o seu feminino, assumir o seu feminino, né? E um poder imenso que nós mulheres temos, que é a intuição. E às vezes a gente deixa ela passar. Nessa questão do Barba Azul, ela mostra muito a questão da mulher ingênua, né? Que aceita o Barba Azul, a caçula da família, e como que ela sai dessa, né? Então o poder, o crescimento dela para se recuperar. Então me veio muito a questão dos... como que eu vou dizer? Dos relacionamentos abusivos, né? Então como que a gente, enquanto mulher, se permite que o homem, né, se apodere da gente. Como que a gente consegue, como que a gente fecha os nossos olhos, né, para poder permitir que ele comande a nossa vida, e como que essa luta para essa liberdade, né, como que a gente sai. Hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo muitos casos, acredito que isso sempre existiu, mas talvez não fosse tão divulgado, de feminicídio. Mas eu acho que quem lê esse livro e pega essa parte, ela vai se identificar muito, vai ver essa questão da necessidade de se empoderar, de usar a sua intuição e saber usar os seus poderes, né? Se transformar nessa mulher selvagem para poder sair e sair desse ciclo, né? Vicioso. E aí depois ela vem com outras histórias bem interessantes também, da Vasalisa, que traz a questão da gente enfrentar nossos medos, da submissão, de ser a boazinha, né? Não é bom ser a boazinha sempre, né? Ou a boazinha o tempo todo. A gente precisa colocar para fora a nossa intuição, a gente precisa trazer pra gente o que a gente é de verdade, né? E não ficar abaixo, se sentindo menor.
E aí veio esse capítulo que eu tô lendo agora, que traz muito para mim, né? Esse momento me veio muitas observações por algumas frases, por algumas frases mesmo de impacto que me puxaram para essa reflexão, né? Há um tempo atrás eu postei no Instagram, né, a necessidade da escavação e da gente entender quem que é a gente, né? Então, assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. Então, a partir do momento que a gente se investiga, a gente vai conseguir entender a nossa história, entender nossa origem, entender nossas ações e nossas reações e, de repente, transformar aí o que precisa ser transformado. E aí ela fala muito o que desejo, do que sinto falta. Às vezes, o que quero está perto de mim, muitas vezes não. Vou precisar sair em busca do que desejo. Posso encontrar agora ou pode demorar, mas quando encontrar, serei feliz. Essa parte ela veio muito para mim como a necessidade da paciência, né? E a necessidade da ação, né? O que eu quero? Eu vou precisar agir para eu conseguir. Eu vou precisar ir em busca disso, né? Sair ali da minha zona de conforto para poder conseguir atingir o que eu quero, né? Aí eu posso encontrar agora ou posso demorar. Isso vem para mim muita questão da paciência, né? E mais, a gente estar pronto para receber aquilo, né? Porque às vezes a gente está num momento nosso que não é o ideal para isso. Ei, Paty. Então, às vezes a gente precisa aprender mais para poder dar valor para o que vem. Então eu acho que vem muito essa questão. Saia da sua zona de conforto, haja, mas tenha paciência para colher os resultados. Aí ela vem e diz: isso exige ânimo, determinação e dedicação. E muitas vezes implica em esperar pelo que se quer. Você já pensou quanta coisa você já fez na vida? Quantos planos você já teve? Quantas metas, né? A gente está agora em início de ano, então a gente tem a questão das metas, né? Quantas metas foram realizadas, né? Do ano passado? Quantas metas você já criou para esse ano? Mas para realizar, você vai precisar ter ânimo, você vai precisar de dedicação e você vai precisar de determinação. Isso mostra que nada vem de mão beijada pra gente. É muito fácil, às vezes, a gente olhar para a vida do outro e achar, nossa, mas fulano, né, tudo cai na mão, tudo. Se você não tá vendo o que ele fez. Né? É igual assim, a grama do vizinho tá sempre mais verde, mas a grama do vizinho, ela tá sendo cuidada pelo vizinho, né? Tá sendo regada, tá usando, sei lá, o adubo certo no intento de jardinagem. Mas, com certeza, ela vai ter uma aparência melhor. A mesma coisa, quando você tem uma empresa, você tem um trabalho, você vai precisar se dedicar para que ela dê certo. E dar certo não quer dizer que vai dar certo agora, né? Por isso que ela diz que precisa de determinação. E aí eu incluiria a persistência, né? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a ler o livro, a gente começa a ver essa
necessidade, essa possibilidade da gente estar ali junto, da gente estar ali agindo e da nossa responsabilidade pelo que acontece na nossa vida. Então isso tem vindo muito claro, e da necessidade da gente ouvir a nossa intuição, mas mais que isso, da gente saber o que a gente quer. E aí, quando ela está falando dos casos da mulher selvagem, né, da vasalisa que ela precisa recuperar e vem a luz, é a clareza que vem para a vida dela, que ela precisa mudar de atitude, né, que aquela menina ingênua se transformou naquela mulher que sabe se colocar. A Clarissa, autora do livro, ela vem dizendo também sobre a questão de amor, do companheiro, do relacionamento. Isso me chamou muitíssimo a atenção, tá? Ela fala que um companheiro não deve ser escolhido como num buffet. Quer dizer, você tá ali, vamos colocar, você tá ali no self-service, você chega ali, vê aquela mesa linda e você vai escolhendo o que te agrada, né? O que, tipo assim, tô afim disso aqui agora. Mas ele deve ser escolhido pelo profundo anseio da alma. Escolher só porque algo é apetitoso está à sua frente, porque algo apetitoso está à sua frente, não irá satisfazer nunca a fome da alma. A intuição é mensageira da alma. Então, quando ela fala dessa questão de escolher, a gente tem aí várias opções, né? E o que isso vai trazer pra gente? O que ela me dá de retorno, né? O que ela me nutre? Tá? Gente, se alguém tiver alguma questão, algum comentário, pode colocar aí, tá? Então, quando hoje a gente vê esses relacionamentos, né? Hoje a gente tem muitos sites aplicativos, né, de relacionamento. Eu vejo muito como você tá escolhendo no buffet, né? Viu a foto, gostou, viu a foto, não gostou, e você vai por ali. Mas, na verdade, o que vai acontecer depois não é essa escolha, né? É o que bateu no papo, na hora que encontrou no olhar, né? Teve que ter teve que nutrir a alma e não só os olhos, né? Outra coisa que me chamou a atenção e que me fez muito pensar, esse livro não é só para mulheres. O parceiro precisa ter a intuição, a vontade de desvendar a mulher selvagem, entender e querer essa dualidade. Ela diz, vamos encontrar distorções no caminho, mas se manter fiel ao que se quer, ao que se deseja, fará com que a conquista seja alcançada. Então, para mim, o que ela quer dizer nesse ponto, né? Hoje, as pessoas, elas estão muito, como que eu vou dizer, imediatistas, né? Então, e não é só você conhecer, tipo, no primeiro defeito, na primeira falha, se aquela pessoa não tá nessa, se esse quesito não faz parte da minha lista né, da minha wish list, eu não quero mais essa pessoa. Tipo, você não dar tempo, é o não dar tempo para conhecer, não dar a oportunidade para conhecer a pessoa. Eu quero perfeito. Exatamente, Patrícia. O perfeito não existe, né? E aí, o perfeito não existe no trabalho, o perfeito não existe
no seu relacionamento. O perfeito não existe na sua família. E é aí que a gente precisa se rever, né? Então, quando eu falo assim, vamos encontrar distorções no caminho, vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar coisas que talvez não sejam tão boas para mim, né? Mas ele vai ser um ponto que a gente quer fazer, né? É a questão de querer, de estar junto. E aí ela fala que quando uma pessoa se dedica a amar, ela está matando ilusões, expectativas, a vontade de querer tudo e querer que tudo seja só lindo. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? A Clarice, ela tá falando do nosso medo de amar, né? E essa necessidade de que quando a gente tá disposto a amar alguém, a gente está matando alguma coisa. Que a vida, ela sempre coloca muito a mulher selvagem no livro como vida, morte e vida. E a vida, morte e vida existe a vida, existe a morte e existe uma vida depois, né? O que morre hoje, morre para renascer, né? Tem a carta do tarô, eu gosto dessas coisas, e a morte, ela vem muito, são fins de ciclos. Muita gente, quando aparece a morte no tarô, todo mundo, ai, coisa ruim. Não necessariamente, é um ciclo seu que está chegando ao fim para que mudanças necessárias aconteçam na sua vida, para que você consiga realizar, crescer. Né? O objetivo da gente aqui nessa vida é evolução. Então, quando você tem consciência dessa mulher selvagem, você tem consciência da vida, morte e vida. Tá? E a história que ela fala da mulher esqueleto, eu não tô querendo muito dar esse livro realmente é maravilhoso, Rejane. E é um livro denso, né? Eu acho que não é um livro para você ler uma vez só. É um livro para você ler, reler, né? Passa um tempinho, reler mais um pouquinho, porque eu falo que quando você começa a leitura, você precisa, é uma leitura que você tem que fazer focada, porque senão você não consegue captar tudo que ela passa pra gente. E aí, essa questão do amor e morte estar juntos, isso me chamou extremamente atenção. Porque quando, a partir do momento que você decide amar alguém, você está matando tudo aquilo que você julga ser o correto, né? Você está matando as suas ilusões. Porque um relacionamento, ele não é perfeito o tempo inteiro. E ele só vai sobreviver quando a gente entende que essa não perfeição, ela está ali e eu estou disposta a conviver com essa não perfeição. Só para falar um pouquinho, a mulher esqueleto, um pescador encontra ela no fundo do mar, ele vai pescar e ela coloca muito, né? Quando ela tá falando sobre a questão dele puxar na rede, o que ele esperava, né? Que era um peixe grande, o maior peixe que ele pegou no dia, né? Na vida,
que ele ia ter comida por vários meses, tô falando meses assim, exagerando, tá? Que ia prover que ele ia estar bem pro resto da vida, né? Ou por um determinado período. Aí vinham as expectativas dele. Quando a rede chega no seu barco, o pescador se depara com o esqueleto. E o esqueleto, ele sai correndo, porque é aquela coisa, é aquele o submerso, né? Aquilo que está muito lá dentro, profundo dentro de você, querendo te agarrar, entre aspas, tá? Vamos pensar no relacionamento. E aí, quando você vê que você está se entregando àquilo, que ele saiu das profundezas do oceano para né, de dentro de você para a superfície, ou seja, vamos buscar a analogia do amor aqui. Quando você sente que você encontrou aquela pessoa e que aquilo tá rendendo, tá seguindo, né? De repente tá caminhando, vai virar um namoro, vai virar algo sério, um casamento, o que seja. Você se assusta. Você tem medo. Então, a sua tendência é correr. Tanto é que ela fala nessa parte que as pessoas hoje em dia, elas têm muito medo do compromisso em virtude disso. Ela não consegue matar o que era antes, porque o que a gente tem de ideia de relacionamento é ilusão. A gente só vai saber a realidade quando a gente estiver vivendo este relacionamento. Só que a gente corre, a gente muda, a gente não dá tempo de conhecer o outro, a gente não dá tempo de falar com o outro. Hoje eu tava conversando com uma amiga e ela tava falando, tipo assim, do nada o cara desaparece, bloqueia, tipo, às vezes você não sabe nem o porquê, né? Mas o porquê tá ali. É o medo dele do compromisso. Talvez o medo dele não as expectativas, né? Não suprir essas expectativas da outra pessoa, do outro ser humano. Então, eu acho que quando aí a mulher esqueleto vai atrás do pescador, ele correndo, ele entra no iglu dele e ela vai, e ela presa ainda na rede, né? Come o peixe porque ela estava faminta, e aí ele encontra, aí de repente ele resolve acender a lamparina. O que é acender essa luz? É resolver olhar e enxergar o que o outro tem. Isso é maravilhoso. Mas é uma coisa que dá medo. É medo, eu acho que é tanto do outro ser humano que tem medo de não enxergar as expectativas dele ali, quanto do próprio ser humano, né, do parceiro ser desnudado pelo outro, né, ele me conhecer demais. Então a gente chega ele chega nesse ponto que ele resolve enxergar, ou seja, ele resolve começar a olhar para essa mulher esqueleto de outra forma. E aí ele vai tirando a rede dela e depois tenta cobri-la para protegê-la do frio. E aos poucos ela vai tomando forma, vai recuperando os músculos, a pele, pega o coração dele e os dois ficam juntos. E o do coração ela recebe a vida de novo. Ou seja, é a fusão do corpo e da alma deles. Né? É você quebrar todas essas barreiras do medo para poder viver um relacionamento mais verdadeiro, talvez, né? Não sei, mas um relacionamento mais puro.
né? Para isso você matou todas aquelas expectativas, todas aquelas ilusões, a vida que você queria ter vivido, né? Ou que você vive de forma solteira. E que isso não é fácil. Que na verdade o que ela vê no consultório dela é o oposto. Quando a pessoa encontra alguém que aquilo tá indo bem, ela dá um jeito de fugir. Mais ou menos o que o pescador fez à primeira vista. Então, se você não, se nesse momento seu de querer correr, você não resolve, se você não sentar e olhar para você e ver que você tem que quebrar algumas barreiras, você vai estar sempre fugindo de relacionamentos. Só deixar fluir, né? Verdade, mas isso nem sempre é fácil para as pessoas, né? Ela diz também que o amor tem seu custo e ele exige coragem. Coragem, porque nada vai ser perfeito, né? Você vai ter briga, você vai ter... Eu nem digo briga, né? Mas vocês não vão concordar 100% com o outro. Cada um veio de uma história de vida diferente, de uma criação diferente, de um mundo diferente. Então, cada um tem pontos de vista diferentes. Se fosse tudo igual, não seria a mesma coisa, né? Vocês estão ali quando a gente fala dentro do Theta Healing, né? Que a gente está ali para complementar, não para compartilhar, para um aprender com o outro, né? Então um tem que estar a fim de crescer com o outro, e isso é muito importante, né? E exige coragem. Você vai pagar seu preço, né? Talvez a liberdade que você tanto gosta ela vai deixar de existir, porque você está dividindo sua vida com outra pessoa. Não dá para viver sem dar satisfação. E satisfação, eu acho que às vezes é uma palavra meio forte, né? Não sei, quem tá aqui fala comigo. Mas a partir do momento que você está com o outro, é importante que o outro saiba aonde você está, que horas você vai voltar. É importante essa troca de informação. Eu acho. Isso é pessoal. Ela fala também, tem outra frase que eu achei muito bacana. Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. E se a gente for pensar, é muito isso, né? Vamos. Tipo, aquele dia que a pessoa fez uma coisa que pra você, tipo, aquilo era a morte. Você quis sair correndo. Tipo, nossa, foi pesado. Mas aí, o que acontece? Você fica. Porque isso não é uma coisa que é todo dia. Isso é uma coisa que acontece, né? É uma reação que a pessoa teve a alguma atitude ou alguma coisa e ela tá ali.
mas ela tem outras qualidades que merecem serem vistas e colocadas na balança, né? Mas é muito mais fácil a gente fugir. É muito mais fácil você sentir que, tipo assim, isso aqui eu não gosto, acabou, não, sem chance para outras pessoas. Aí, Fernanda, que bom te ver aqui. E é engraçado, né? Como que a gente não dá chance para as pessoas. Como se nós fôssemos perfeitinhas. Não somos. Sempre eu gosto de falar, né, como que pra mim, né, às vezes alguma atitude que a outra pessoa faz eu não gosto, né, ou é totalmente contra aquilo que eu acredito, mas a gente vira mas peraí, e eu? Quantas vezes eu já não fiz alguma coisa que para aquela pessoa também não era legal. Mas isso era meu. Eu não percebi que isso irritava a pessoa. Ou eu não sabia que isso não era legal para a pessoa. Né? Então, assim, às vezes, a gente se irrita, a gente pula fora, a gente corre, mas a gente não dá chance para a pessoa. Na verdade, a gente nunca sabe como é o momento, como a pessoa está naquele momento, né? Às vezes aconteceu algo ruim, desagradável naquele dia, ou alguma memória, ou mesmo o passado estava ali atormentando, ou às vezes aquela reação é em função de coisas que aconteceram no passado e ela está simplesmente descontando ali em você agora. É justo, não é? Mas é importante a gente colocar na balança. Outra coisa que eu achei muito interessante que a autora fala, quando um ou outro parceiro, né, tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento recebe mais vida. E eu falei assim, cara, é impressionante. Você já percebeu que quando a pessoa esfria, quando ela pula fora, ou às vezes você nem tá tão afim da pessoa, mas aquela pessoa desistiu de você, você começa a achar aquela pessoa interessante? Parece que vira a chave, né? Tipo, não, mas ele era bom pra mim, né? Ele era legal, eu podia dar uma chance, deixa eu dar uma ligada. E é interessante, porque a gente não percebe essas coisas, né? A gente conscientemente, a gente não vê. Então, quando eu vi essa frase dela, quando um parceiro ou o outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento recebe mais vida. E a grande questão é que às vezes passou da hora pro outro. Né? Às vezes a pessoa ficou insistindo, batendo na tecla, foi ali, tal. E você levando no banho-maria, né? Ou dizendo não, né? Ou pensando, não é esse relacionamento que eu quero pra mim. Mas na hora que ele desiste de você, ou ela desiste de você, tipo, peraí. Ou era bacana, valeria a pena. E aí? O que a gente faz? Perdeu a chance? Insiste? Continua? Né? Às vezes realmente passou da hora para outra pessoa, né? Ou surgiu uma outra pessoa que estava disposta
abrir esse mundo de amor aí para ela. E ela resolveu investir. E você, no seu medo de amar, no seu medo de compromisso, né? Nessa fuga da mulher esqueleto, você perdeu. Vai ter que tentar uma próxima vez. E nessa próxima vez, os mesmos passos vão ser seguidos. Porque o amor tem seu custo. E um desses custos é entender a personalidade do outro e respeitar. Eu sempre falo que você sabe que você está amando a pessoa é quando você conhece os defeitos dela e mesmo assim você quer estar com ela. Claro que dependendo do que for, pode ser burrice sua, mas é amor. Aí cabe a você tirar lá de dentro a mulher selvagem que existe e colocar na balança ali se realmente vale a pena aquele relacionamento ou não, né? E a sua intuição, que é o que as mulheres têm de mais poderoso nessa vida. O que se teme pode fortalecer, pode curar, né? Então, do que você tem medo? Tem medo do compromisso? Tem medo do amor? Ou tem medo das mortes que esse amor e que esse compromisso vão causar na tua vida? Tá todo mundo quietinho aqui. Quando a gente fala nas mortes que o amor provoca, que o compromisso provoca, é importante pensar também no que ele traz, na vida que ele traz. Ter a consciência de que algo vai acabar para se transformar em outra coisa é muito importante. Então, assim, você perdeu talvez a sua liberdade, a tua vida de solteiro. Mas o que você está ganhando com aquele relacionamento? Qual que é a transformação? Talvez um companheiro de vida. Uma vida diferente. Né? Ou talvez a saída, se o seu lance é balada, sair e tal, de repente ele vai ser o seu parceiro para continuar fazendo isso e você não vai perder. Deixa eu ver aqui a Rejane. Às vezes nos cegamos e não vemos o óbvio. Eu encarei como crueldade as atitudes de uma pessoa que estava doente emocionalmente. Eu precisei me conhecer para compreender. Agora tudo é clareza. Verdade, Rejane, você ainda colocou um ponto que é interessante. A gente não sabe como que a pessoa tá, né? E às vezes tudo que ela precisa para se curar é daquele relacionamento. Né? Eu falo que eu passei, não vou falar que eu tô 100% curada, mas pelo menos eu tô livre dos remédios de depressão. Então muitas das minhas ações, das minhas reações eram em virtude da doença. Da mesma forma, né, a gente tem que pensar que quando o outro, às vezes o outro precisa da gente e a gente é esse processo de cura da pessoa. Mas a pessoa não está disposta a ser essa. Ela é obrigada? Não. Mas às vezes a gente entende.
E aí vem a questão também, quando ela fala da história da Barba Azul, que aí a gente fala de outra doença, que é, que é o abuso, né? O relacionamento abusivo. É importante que a mulher tenha essa força para sair fora, ou para identificar antes que ela entre nessa totalmente. Porque os relacionamentos abusivos, eles dão sinais antes, no início. Pode não ser tão no início, mas é muito comum a gente dar desculpa. No caso da Barba Azul, do Barba Azul, a moça, a caçula da família, ela começa a dar desculpas para a fama do Barba Azul, que ninguém conhecia exatamente como era. Até que ela até que ela descobriu, né, quem que ele era, mas ela se refez. Então, assim, a história traz muito esse psicológico da mulher, essa força, essa questão da ingenuidade e da necessidade da gente se transformar, né? Dessa mulher selvagem tá fazendo parte da vida da gente. E é muito interessante porque, assim, essa mulher selvagem, ela vai estar presente em tudo, não só na vida da mulher, mas na vida do homem também. Por isso que eu falei hoje eu falei, gente, esse livro não é só para mulher, esse livro é para homem também. Porque é o nosso psicológico, é a psique nossa, é a nossa alma, a nossa cabeça, nossos pensamentos, né? Eu brinco que fica o anjinho bom e o anjinho ruim, são os dois brigando ali e querendo nos mostrar a direção, e a gente só com discernimento e com a nossa intuição e com muita sabedoria a gente vai conseguir encontrar esse caminho. Então, assim, às vezes a gente tem muito medo de amar, muito medo do compromisso, e é isso que vai nos tornar mais fortes, é isso que vai nos curar, né? Mas às vezes a pessoa não está preparada para isso, né? O seu parceiro, né? Ou as pessoas que cruzam o seu caminho, justamente por essa necessidade, esse medo de amar, esse medo de perder, esse medo da morte, do que um compromisso pode trazer, ele vai minando e talvez adoecendo mais as outras pessoas, porque quem está ali buscando, tentando melhorar, talvez relacionamentos repetitivos desses vão só levar ela mais pro buraco do que fazê-la sair. E aí a importância da gente encontrar essa força da mulher, essa intuição, essa sabedoria, né, pra gente se levantar, se reerguer. E uma última frase que eu anotei aqui: amar de verdade exige um herói que consiga controlar seu próprio medo. Vocês já pensaram nisso? Que cada pessoa que se entrega ao amor é herói ou heroína? Ei, Cláudia, já parou para pensar que amar dá medo? E você se entregar a esse amor, você, tipo assim, você pode ser considerado uma heroína ou um herói? Gente, são tantas coisas que a gente abre mão, né? Quando a gente decide amar, ou a gente corre desse amor, às vezes a gente tá sentindo medo de sofrer, né? A gente tá no defensiva. O medo de sofrer é muito maior do que o desejo de amar e ser amado, né? Porque isso é uma via de mão dupla. Porque se só você tá amando, também tem algo errado.
Então, assim, eu queria muito deixar essas considerações, essas reflexões. Ainda falta muito para eu ler, teve muita coisa que eu marquei aqui no livro, mas essas frases me chamaram muito a atenção, porque pensando bem, não é nem só o medo de amar, né? É o medo de tudo. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. O que eu quero da minha vida? Eu preciso agir. O que me bloqueia? Eu preciso descobrir. E aí a necessidade da escavação. Por que eu nunca entro num relacionamento? Tem um porquê. Por que eu quero quem não me quer? Tem um porquê. Esse o porquê pode ser exatamente o medo de se relacionar. Por que o mais difícil é mais agradável? Me fala. Né? Não tem como. O mais difícil, será que é para ser? Né? Como ela mesma fala, geralmente quando um parceiro foge, né, ele reacende esse relacionamento. Que é na hora que a gente pensa que, tipo assim, não quer mais, aí o outro abre o olho, peraí, parou de me procurar, deixa eu ir lá. Mulheres que correm com os lobos, ela traz traz muitas reflexões e muitas paradas, assim. Ela usa muitos contos de fadas para poder trazer isso para essa nossa mente, né? Esses dias eu tô focada em mente, né? Hoje eu postei um vídeo sobre a animação Divertidamente e a necessidade da gente acolher cada sentimento que a gente tem. Mas acolher não quer dizer agarrar ele e ficar num largo. Né? A gente tem que repensar, ver o que vale a pena, o que a gente precisa, e sair, enfrentar a vida, enfrentar o mundo, né? Como uma mulher selvagem, uma mulher poderosa, né? E aos homens, os homens é saber desvendar essa mulher selvagem. Acho que estava aqui, né? A vontade o parceiro precisa ter a intuição, a vontade de desvendar a mulher selvagem, entender e querer essa dualidade. Porque a mulher, ela pode ser boazinha, mas ela pode ser a mulher selvagem, a mulher que se impõe, a mulher que usa seus poderes, sua intuição. E o homem, ele vai precisar conhecer esse lado dela, entender essa dualidade, entender o lado frágil e o lado forte. E ele vai precisar amar essas duas facetas da mulher. E a mulher precisa entender que ela tem esse poder dentro dela para que ela não se sinta agredida, ameaçada, abusada física e emocionalmente nos seus relacionamentos. Gente, é muito legal esse livro, sabe? Super indico. Não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil, tá? Mas é uma leitura de muito saber, né?
abrir aqui aleatoriamente uma página e tem umas marcações, né? Qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de duas mulheres, um ser exterior e uma criatura interior, um que habita o mundo terreno e o outro que vive num mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia e é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície, vindo de muito longe e com frequência aparece e desaparece rapidamente, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. Então, assim, ela vem aflora, né? Eu acho, ela aflora em alguns momentos para ela estar ali, mas ela a mulher é aquele ser humano que traz esse seu poder interior em alguns momentos que são requisitados. Se a mulher esconde um dos lados ou privilegia um dos lados em demasia, ela tem uma vida desequilibrada que não lhe permite acesso ao seu pleno poder. E isso não é bom. Da mesma forma, a mulher tem enormes poderes quando os aspectos duais individuais são reconhecidos conscientemente e considerados unidade, mantidos unidos em vez de separados. O poder de ser dois é muito forte e nenhum dos dois lados deve ser negligenciado. Eles precisam ser alimentados da mesma forma, pois juntos proporcionam ao indivíduo um poder excepcional. É isso, né? Ser mulher é ter dois lados. Ter essa força interna e ter essa humanidade. É saber o que quer, é agir, é fazer acontecer, né? E isso é maravilhoso. É só ela entender esse poder. É só você entender o seu poder. É isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu tô aqui, pode mandar no direct. Fica a dica de leitura, Mulheres que Correm com os Lobos. Entenda que amar é um processo de vida, morte e vida. É viver, matar algumas coisas para que dê lugares às outras coisas na sua vida. Boa noite, obrigada pela companhia e beijo no coração. Tchau.